Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Ainda estamos no capítulo 21. Nossa, quase me esqueci, hein? Faz tempo mesmo que a gente lê. É isso, capítulo 21, sessão 4. O medo de olhar para dentro. Vamos juntos? O Espírito Santo nunca te ensinará que és pecador. Bora marcar isso. O Espírito Santo nunca te ensinará que és pecador. Os erros ele corrigirá, mas isso não amedronta ninguém. De fato, tem medo de olhar para dentro e ver o pecado que pensas estar lá. Isso não terias medo de admitir. O medo em associação com o pecado, o ego considera bastante apropriado e sorri com aprovação. Ele não tem medo de deixar que te sintas envergonhado. Não duvida da tua crença e da tua fé no pecado. Seus templos não tremem em função disso. A tua fé em que o pecado lá está apenas testemunha o teu desejo de que ele lá esteja para ser visto. Isso apenas parece ser a fonte do medo. Lembra-te de que o ego não está sozinho. O domínio do ego é moderado e seu inimigo, entre aspas, desconhecido, a quem ele nem sequer pode ver, ele teme. Em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, pois se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará cegando-te. Acreditas nisso e assim não olhas. No entanto, esse não é o medo que o ego esconde, nem o teu, que serves a ele. Em alto e bom tom, de fato, o ego reivindica que é alto demais e com frequência demais. Pois por detrás desse grito constante e dessa proclamação frenética, o ego não está certo de que seja assim. Atrás do seu medo de olhar para dentro por causa do pecado, existe ainda um outro medo. Medo esse que faz o ego tremer. O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? Essa questão amedrontadora, entre aspas, é algo que o ego nunca pergunta. Então tá aí. Vamos fazer uma respiração. Inspirar e expirar e se perguntar: o que aconteceria se eu olhasse para dentro e não visse pecado algum? E depois desse 1 ano dedicado ao 100, para mim é muito leve dizer isso. Sim, eu tive meus equívocos, eu tive minhas distrações, meus deslizes, minhas inconsciências, mas eu não sou pecadora. Eu sou como Deus me criou. Então isso é um paradoxo. Não é possível. Ou eu sou pecadora, eu sou como Deus me criou. Aí eu paro, respiro de novo e me pergunto: eu sou uma pecadora? Já fica pesado. Aí eu me pergunto, respiro novamente e me pergunto: eu sou como Deus me criou? E é leve, expansivo, relaxante. Mas a gente nunca pergunta. É algo, como diz o texto, que o ego nunca pergunta. E o texto continua: e tu, que a perguntas agora, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego de modo por demais grave para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Aqueles que se uniram aos seus irmãos desligaram-se da crença em que a identidade está no ego. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti mesmo na verdade. E a tua crença no pecado já foi abalada, e agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e não vê-lo, não é? A nossa crença no pecado já não está abalada? Está sim. E não nos falta a disponibilidade de olhar para dentro e não encontrar pecado nenhum, encontrar um eu sou como Deus me criou. Leve.
texto continua. A tua liberação ainda é apenas parcial, ainda é limitada e incompleta. No entanto, já nasceu dentro de ti. Não estando totalmente louco, tens estado disposto a olhar para grande parte da tua insanidade e reconhecer a loucura disso tudo. A tua fé está se movendo para dentro, além da insanidade, para a razão. O que a tua razão te diz agora, o ego não quer ouvir. O propósito do Espírito Santo foi aceito pela parte da tua mente que o ego desconhece. Tu também não a conhecias. E, no entanto, essa parte com a qual agora te identificas não tem medo de olhar para si mesma. Ela não conhece pecado algum. De que outro modo poderia estar disposta a ver como o propósito do Espírito Santo? Tem uma parte da nossa mente que o ego desconhece. E a gente também não conhecia. E, no entanto, essa parte da nossa mente que estava escondida ficou maior que o nosso ego. E agora não tem medo de olhar, não tem medo de perguntar. Não conhece pecado. Conhece equívocos. Trocas. E o texto continua. Essa parte viu o teu irmão e o reconheceu perfeitamente desde o início dos tempos, e nada desejou, além de unir-se a ele e ser livre outra vez, como antes fora. Ela tem estado esperando pelo nascimento da liberdade, para que a aceitação da liberação viesse a ti. E agora reconheces que não foi o ego que se uniu ao propósito do Espírito Santo, e, portanto, tem que haver alguma outra coisa. Não penses que isso é loucura, pois isso é a tua razão que te diz e decorre perfeitamente do que já aprendeste. Não há incoerência alguma naquilo que o Espírito Santo ensina. Esse é o raciocínio dos sãos. Percebeste a loucura do ego e não te fizeste temeroso, porque não escolheste compartilhá-la. Algumas vezes ela ainda te engana. No entanto, nos teus momentos mais sãos, as extravagâncias do ego, não trespassam o teu coração com terror, pois reconheceste que todas as dádivas que ele tiraria de ti, irado por presunçosamente desejares olhar para dentro, tu não queres. Uns poucos badulaques remanescentes ainda parecem cintilar e capturar os teus olhos. Entretanto, não venderias, entre aspas, o céu para possuí-los. Quer trocar o reino dos céus pelo reino do ego? Sim. Não. Quer trocar o reino dos céus pelo ego? Não. E o texto continua. E agora o ego está com medo. Entretanto, o que ele ouve com terror, a outra parte ouve com uma mais doce música, a canção que ansiava por ouvir desde que o ego veio à tua mente pela primeira vez. A fraqueza do ego é a força dele. A canção da liberdade que canta os louvores de um outro mundo traz a ela a esperança da paz, pois ela se lembra do céu e agora vê que o céu afinal veio à terra, fora do qual o domínio do ego a manteve por tanto tempo. O céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra. E a terra já não pode conter o que foi dado ao céu como algo que lhe é próprio. Olhar gentilmente para o teu irmão e lembra-te de que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Vamos marcar isso? Olha gentilmente para o teu irmão e lembra-te de que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Aquilo que ele quer manter à parte, ou seja, separado, se encontrou e se uniu e olha para o ego sem medo. Pequena criança, inocente do pecado, segue na alegria o caminho para a certeza. Não te atrases em função da insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Isso não tem significado. Que importância tem para ti que isso seja proclamado tão alto?
O que não tem sentido não se torna significativo pela repetição e pelo clamor. Ou seja, uma mentira, mesmo que seja repetida 1001 vezes, não se torna verdade. Existe um ditado, né, que diz isso, mas não é verdade. Pode causar algo que a gente esconde, pode causar uma falsa verdade, como a história do pecado, né? Ah, pecador, pecador, pecador. Você reza e fala, eu sou pecador, né? Sou pecador. Continua rezando que eu sou pecador, que eu não sou digno de que entreis na minha morada. Mas, mesmo repetindo, isso não é verdadeiro. Então, o texto diz, o que não tem sentido não se torna significativo pela repetição e pelo clamor. O caminho da quietude está aberto. Segue-o com felicidade e não questiones o que não pode deixar de ser assim. Uma verdade é sempre uma verdade. Pode questionar. É sempre uma verdade. O que mais é possível? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!